Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 166 do Quarta Categoria, que virou a casa da Série D do mundo dos podcasts desde 2020 e desde 2024 também tem exibição no canal Sportnet, que era o nosso futebol. E como sempre eu começo pedindo para que vocês que nos escutam e que nos assistem, que sigam a gente no @pcategoria no X, o antigo Twitter, e também no Instagram, e compartilhe nossos episódios que estão em todos os tocadores de podcasts. Claro, também diga por aí que toda semana a gente está na Sportnet, né? Tanto na Sky quanto na Claro TV, levando para todo canal, para todo lugar desse país, né? Pela TV a cabo, a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. Temos definidos os 4 campeões da Série D de 2025. Maranhão, Inter de Limeira, Barra e Santa Cruz conquistaram acesso no último fim de semana e se garantiram na Série C do ano que vem. Agora os 4 vão em busca do troféu, mas o grande objetivo já foi conquistado. Vamos falar também sobre o que é que espera o futuro dos times que foram eliminados nessas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. E para dividir essa edição histórica do Quarta Categoria, está comigo meu amigo Felipe Augusto. Satisfação, Felipe. Satisfação, Erison, prazer enorme estar com você para falar sobre esses 4 campeões, como você citou, né? Teremos aí um time que já conhece a Série C moderna, né? Já disputou recentemente, inclusive, a competição. 2 equipes que subiram, né? Disputaram a Série C apenas quando era a última divisão, antes de 2009, e um estreante, né? Então, vamos falar sobre esses 4 campeões. Eu acho que essa alcunha é muito bem empregada, né? Porque, de fato, são os 4 campeões da competição, porque o título agora é a cereja no bolo, digamos, dessa conquista mais importante, que era o acesso. O título é só para garantir o troféu na sala de troféus, mas o grande objetivo todo mundo já conquistou. Faz 6 temporadas que a gente avisa isso por aqui e isso nunca muda, né? Até porque no campeonato tão difícil que começam 64 e deve aumentar para a próxima temporada, muito provavelmente aumenta para a próxima temporada, você ficar entre os 4 melhores é um feito e tanto. Mas a gente vai falar aí sobre esses 4 campeões da Série D daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinhetinha. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Alisson Silva. Muito bem, agora começando de vez a edição 166 do Quarta Categoria, falando dos 4 campeões da Série D de 2025. E é claro, a gente também vai falar o que é que a gente espera dos 4 times que ficaram pelo caminho, que foram o Asa de Arapiraca, o Goiatuba, Cianorte e também, mais uma vez, o América de Natal. Mas vamos lá começar falando das partidas que definiram os 4 times que vão jogar a Série C no ano que vem. Mesmo com tanto equilíbrio, né, nos jogos de ida, nenhuma das partidas acabou sendo definida nos pênaltis, né, algo que era muito provável de acontecer depois de vitórias muito curtas, né, 2 por 1-0 e 2 0-0 nos jogos de ida, mas nenhuma decisão foi para as penalidades. E o primeiro time a conquistar o acesso ali em forma cronológica, né, foi o Barra. E mesmo sem haver penalidades nesse jogo, tudo aconteceu só no finalzinho da partida, né? Ficou muito próximo esse jogo de ir para os pênaltis. Isso porque depois do empate sem gols no Paraná, o gol da classificação do Pescador saiu somente aos 46 minutos do segundo tempo. Natan de cabeça explodiu a torcida ali na Arena do Barra e garantiu ao Pescador, depois de uma temporada muito abaixo da expectativa, né, na estreia do cenário nacional do ano passado, garantiu o acesso. E agora Balneário Camboriú vai ter um representante na Série C do ano que vem. Mais um para o estado de Santa Catarina. Já o Cianorte, Felipe, fica mais uma vez pelo meio do caminho. Pois é, né? Esse jogo estava tudo caminhando, né, para as penalidades, né, como você citou, né? Era o jogo com mais cara de pênalti, né? Porque chegou ao 0-0 do finalzinho mesmo. O Barra foi melhor no começo da partida, né? Ali na primeira metade, né, do primeiro tempo, quando teve algumas chances, né, uma chance clara de cabeça que a gente vai conferir na sequência. Depois o Cianorte conseguiu equilibrar e teve as melhores chances da parte final do primeiro tempo, né? No segundo tempo aí as coisas mudaram, né? Foi um jogo mais de toma lá da cá, né? Os dois times trocaram ataques, isso foi determinante ali ele foi o ponto, esse lance que eu citei, foi o ponto aí que característico desse segundo tempo, né? Os dois times conseguiram ter ataques, trocar ataques, digamos,
Cianorte teve mais um caso de jogador que teve uma simulação, né? Eu até não cheguei a ver, né, o lance que a gente pode até ver depois da penalidade que o jogador do Cianorte tentou cavar, né? Ele saiu livre para tentar a finalização, acabou que deu um break e depois se jogou segundo a arbitragem e acabou que ficou 0-0. E no finalzinho aí, uma desatenção por parte do Cianorte e com muita garra, digamos, o Barra conseguiu fazer, esse 1-0 no escanteio, né? O Natan fez, faltando 1 minuto e meio para acabar o jogo. O Cianorte teve até um ataque, esse lance que eu citei, né, da simulação, segundo a arbitragem, nesse caso, e acabou que o Cianorte, né, teve apenas 1 minuto e meio para se recuperar de um baque enorme, né? O Cianorte tem 2 traumas muito grandes, muito fortes em Série D, em quartas de final, né, lá em 2012, contra o Mojimirim. Venceu fora de casa por 2-1 e acabou que dentro de casa ainda não tinha a determinação de público, de capacidade mínima para estádio, não abriu no Turbay, tomou 2-1 e os pênaltis, acabou sendo eliminado dessa vez. No finalzinho tomou o gol que decretou, né, a eliminação da equipe, o sonho, né, do acesso, né, são dois estados aí que queriam colocar mais um representante, né, na Série C, acabou que o Barra conseguiu, e o Barra é um time que ensina muito para clubes de qualquer nível de tradição, né? Porque de fato foi um time que aprendeu muito com a campanha passada, tinha muita expectativa para disputar a Série D de 2024 e foi muito mal, né? Foi uma das grandes decepções da edição, e para esse ano modificou bastante, né? Conseguiu entender melhor a competição, veio com um elenco até um pouco mais modesto, entre aspas, do que teve em 2024, e conseguiu um acesso muito merecido. Vai ser aí o 6º raio, digamos, do futebol catarinense, né? A gente esperava lá atrás que o Joinville estivesse nesse grupo também, acabou que perdeu força. O Brusque assumiu esse protagonismo também lá no estado e acabou que agora o Barra é a 6ª força. E não dá para não fazer a piada, apesar da música ser de gosto duvidoso, mas teremos uma Série C onde os times vão descer para a ABC. Aí é complicado demais. Mas é verdade, o Barra vai representar Balneário Camboriú agora na Série C do Campeonato Brasileiro, e talvez o fator casa tenha sido uma das coisas determinantes, né, para conseguir fazer uma campanha. Não que o time do ano passado fosse um primor, né, apostou muito em medalhão, alguns, não medalhões, mas jogadores mais conhecidos dentro do cenário nacional, fez uma campanha muito ruim, eliminado na primeira fase, e agora contou também com a Arena da Barra como grande força, né, para vencer seus jogos. Esse é o primeiro ano da Arena Barra, né? Conseguiu já mostrar força dentro do estádio. É um estádio acanhado, né? Tanto que você não vê na câmera a torcida do Barra, ele fica do lado oposto, né? E acaba que você vê a torcida adversária apenas ali no cantinho esquerdo do televisor. Então, de fato, conseguiu ter essa força, né? Isso é um ponto crucial, né, para a equipe, que vai criar esse vínculo maior ainda com a cidade. Me chamou muita atenção a torcida que veio até Maringá, né, o jogo da primeira partida que não foi em Cianorte, um bom público, né, para uma equipe nova e que tem ali um investimento muito, muito alto, uma expectativa muito alta, apesar de ser um time novo, enquanto o Cianorte, né, esse fator de casa talvez tenha atrapalhado o Cianorte aqui em Maringá, né, porque foi um campo mais largo, né, maior do que o Abuna Turbá, um estádio mais, onde a torcida fica mais próxima da arquibancada, coisa que o Barra conseguiu na partida de volta agora. Então, para o Cianorte tem essa questão de, assim, é urgente a questão de modificar a capacidade do estádio, tem espaço para isso, enquanto o Barra conseguiu consolidar isso, né? Fez uma arena muito nova e já conseguiu ter um vínculo muito forte com a torcida, né? Que era carente de um clube de futebol, tinha que ver o time jogando fora de casa, né? Mesmo sendo mandante, e agora tem em casa um estádio para chamar de seu e fazer valer a força da torcida de Barra de Arena Barra. Pois é. E a gente fala muito, né, que quem consegue o acesso é campeão, mesmo que não ficam com o troféu no fim das contas. E para provar isso, a gente sabe que no futebol, sempre que tem título, tem banho de gelo no treinador. E o Eduardo Souza, treinador da equipe do Barra, levou aquele famoso banho de gelo, e a gente vai escutar ele falando agora, é claro. Dedicou o título à família depois daquele banho de gelo ali, quase que acompanhado pela esposa que se salvou por pouco. Primeiro,
Porque eu cobrei esses caras esses meses de área, só nem. Mas eu tava, isso quando eu tava terminando. Eu queria dedicar a ela, né, representando todas as esposas, dos atletas, dos funcionários. Porque eu tô há 20 anos com futebol profissional e ela tem acompanhado esses 20 anos. Momentos de dificuldade, uma filha está aqui. Minha filha foi abdicada de muitas coisas. E eu falei, se nós conseguíssemos, bem que foi bom. Eu falei, se nós conseguíssemos o acesso, eu ia fazer ela. Porque não é fácil. Porque nós que trabalhamos no futebol, a gente sabe a dificuldade da família de estar por tudo, né? De estar por tudo, às vezes das injustiças que acontecem. Eu sou um cara um pouco sanguíneo. E a derrota, ela me consome de uma maneira de engraçada, assim, que quantas vezes ela já, depois de jogo, não liguei, não conversava, bravo. E ela ficou fervorosa, e sempre ela falou, o que vai ser, Deus vai conhecer. Aí eu queria te agradecer por tudo que você fez por nossa família, ela é mãe e pai. Né? Eu queria que aqui... O futebol é muito difícil. O futebol é só a vitória que é valorizada. Pois é, tá aí o Eduardo Souza dedicando aí depois, todo molhado, né? Depois de tomar o banho de gelo com a sua esposa e com sua filha ali, um momento bacana. Mas e sobre o Cianorte, Felipe? O Cianorte volta para a Série D ano que vem. O que é que a gente espera agora do time que mais uma vez bate na trave e fica com aquele sentimento de frustração? O Cianorte já tinha vaga garantida para a próxima temporada, independente do aumento ou não, né? Foi a equipe aí que, se não estou enganado, acho que foi a segunda melhor equipe entre os classificados, né? Cianorte, Azures e o São Joséense. O Cascavel, né, que poderia assumir essa vaga caso se mantenha o número de equipes, pelo que parece não vai acontecer, deve aumentar de fato. Mas o Cianorte vai ter que remar novamente, né? Fez uma campanha na primeira fase até certo ponto abaixo, porque a distância para a Inter de Limeira foi muito grande, a gente esperava o contrário, digamos, né? Um Cianorte mais tranquilo na primeira posição e uma Inter de Limeira atrás, né? Acabou que agora o Cianorte vai ter que remar novamente. Montou um time muito interessante, os laterais muito bons, né? O Wagner Manaus e o Nicolas Chu são dois destaques interessantes da equipe. Trouxe o Nerno Procurador, que é um reserva da equipe, mas que ajudou na composição também. E tem investimento, né? São dois times que entraram com investimento, né? O Baixo chama mais atenção pelo centro de treinamento que a equipe tem, muito moderno, muito espaçoso. O Cianorte não tem um CT próprio, né? Ele usa um CT de uma universidade, né? Com parceiro, mas também de uma estrutura muito boa também. Mas de fato agora vai ter que remar novamente, né? A Série D tem esse preço, né? Você chega perto do acesso e se você perde, você tem que voltar novamente lá do começo, né? Então são 14 ou 10 ou 12 rodadas, né? A gente não sabe como é que vai ser na primeira fase do ano que vem, mas vai ter que remar novamente toda essa primeira fase, esse mata-mata, até tentar novamente chegar até a Série C, né? É um dos times que, assim, dos times que estão fora da pirâmide dos 60 melhores, né? O Cianorte dos Paranaenses, claro que tem o Paraná, que é, os comentários, um time muito tradicional, mas o Cianorte consegue aliar trabalho, bom desempenho, com essa obsessão de subir, né? Caso coisa que o Cascavel perdeu um pouco desses últimos anos, e o Paraná, né, de fato, esse ioiô que virou no estadual, então acaba que o Cianorte ocupou esse protagonismo de ser a sexta força do estado, né, já que o Maringá se consolidou como quinta, e aí deve brigar por coisas maiores nas próximas temporadas. Bom, agora... Pode falar, Felipe. A gente citou, né, que o Barra não tem medalhões, né, rejuvenesceu bem o elenco, mas tem o Cléo Silva, né, que é um jogador que, inclusive, já passou aqui pela quarta categoria, ele subiu com o Novo Horizontino em 2020,
E o Bragantino tinha um time de Série C, digamos, naquele momento, que o Silvio era um dos destaques, e ele foi peça importante, né? Não foi o principal jogador da equipe, mas esteve em momentos bem importantes da equipe, então trouxe essa experiência de acesso já para a equipe e foi vital. Vital não, mas foi peça importante nesse acesso também. Acho que ele até protagonizou algum dos momentos aquele nessa temporada aqui no quarta categoria. Poucos instantes depois do acesso do Barra, foi a vez da torcida da Inter de Limeira comemorar, né? Depois do empate por 0-0 no jogo do interior de Goiás, o Leão venceu o Goiatuba por 1-0. Quebrou aquela magia, né, dos resultados conquistados fora de casa pelo Azulão. O gol que colocou a Inter de Limeira de volta à Série C depois de 22 anos, saiu aos 28 do segundo tempo, em um chute de fora da área de Caio Christian, que já havia feito o gol da salvação da classificação contra o Marcílio Dias na segunda fase. E nessa vez o Caio Christian contou também com a ajudinha do goleiro do Goiatuba, né? Mas nada que ofusque uma ótima campanha que fez a Inter de Limeira, já tinha feito uma Série D muito forte no ano passado, batido no mata-mata do acesso, mas dessa vez o acesso veio, filho. E a lógica se manteve, né? O time que perde o acesso no ano anterior sobe no seguinte, né? Só a Portuguesa que quebrou a Portuguesa do Rio, né? Que quebrou essa sequência há 2 anos, se não estou enganado. E agora a Inter de Limeira conseguiu fazer esse caminho também, né? Como você citou, né? A Inter de Limeira não teve um mata-mata tão empolgante como teve a primeira fase, mas também não teve uma queda tão brusca assim. E acabou que conseguiu chegar no mata-mata com muito mérito, né? Teve jogos bem emocionantes, né? Conseguiu vencer o Marcílio Dias com um jogador a menos, né? Teve o Rio Branco, acabou que contou aí com a expulsão do jogador do Rio Branco, Diego Guerra, na partida de ida, para fazer 1-0, que facilitou, digamos, a vida da equipe. E nesse caso também a gente teve expulsão, né? O Calazans com 2 amarelos, né? A gente vê na cena que nem ele reclama, né? Porque de fato foi merecido o segundo amarelo e acabou sendo expulso logo no finalzinho do primeiro tempo. O Goiatuba que foi um pouco irreconhecível, né? Do que a gente esperava num jogo fora de casa, né? Não sei se a pressão bateu nesse momento, né? Logo no mata-mata, né, do acesso, né? Que era muito mais decisivo. E acabou que a Inter de Limeira teve mais chances, não teve chances claras assim, mas acabou que teve eficiência, né? Acho que esse é um ponto crucial da equipe, esse mata-mata. O Caio Christian fez o gol, como você citou, né? O Jean, goleiro do Goiatuba, contribuiu, né, para o gol, né? Era um chute defensável. Ele até reclama, né, pela questão de não ter marcado o Caio Christian, já que ele ficou livre ali perto da grande área. Mas de fato era um gol que não podia ter tomado e acabou que sacramentou essa derrota do Goiatuba, que até tentou algo a mais, mas não conseguiu desempenhar bem o que vinha fazendo fora de casa, né? Então, e a Inter de Limeira conseguiu neutralizar bem. Fica uma dúvida, né, se a Inter de Limeira conseguiu neutralizar bem, ou se o Goiatuba sentiu pressionado, nervoso, e não conseguiu desempenhar o que vinha mostrando fora de casa, né? Então, tanto que a gente colocava até um certo favoritismo para o Goiatuba por essa questão, mas acabou que no jogo a Inter de Limeira demonstrou a força. De casa acabou perdendo. O único jogo que perdeu foi para o Goiatuba, mas conseguiu o jogo mais importante vencer, né? E interessante da Inter de Limeira, né, que foi um time rebaixado no Paulista, sem vitórias, né? Os 11 jogadores que entraram em campo nessa partida, os 11, nenhum deles estava no Paulista. Então foi uma informação completa que teve a equipe para a Série D. Uma montagem de elenco muito boa, né? Tem que frisar o Ademir Pezan, que é um treinador relativamente jovem, né, com pouca experiência ainda do futebol como treinador, né, porque ele tem uma carreira como auxiliar também. Mas, de fato, o ano do Ademir é espetacular, né? Ele foi muito bem com Santa Catarina, do Catarinense, e agora subiu com o Inter de Limeira, né? O Inter de Limeira teve essa mudança, né? Foi do inferno ao céu nessa temporada, né? E fica até a questão, né? Acho que é uma troca boa. Você cair no campeonato estadual muito forte, mas subir para a Série C, né? Acho que muitos times também que tinham essa pressão enorme da torcida para voltar a ser divisionado e conseguiu, né? E era muito tempo longe da Série C, né? Então, 2003, né? Nem mesmo conseguiu ali em 2008, um tempo muito fora, um tempo fora também da elite estadual, né? Chegou a disputar a Série A3 do Paulista, teve né, o recomeço e conseguiu chegar até o Paulistão. Caiu esse ano, mas conseguiu reverter a situação na Série D e conseguiu um acesso. Acho que o saldo acaba sendo positivo, já que o acesso para mim é mais importante, digamos, para a consolidação da equipe, né?
no cenário do futebol nacional. O Ademir Fezan, que estará com a gente na próxima semana no quarta categoria. Já deixo o convite para você nos acompanhar. Ele que teve que remontar a Inter de Limeira praticamente do zero, né? Foram 25 atletas contratados e 7 remanescentes da campanha do rebaixamento estadual. Então, acho que é isso que chama mais atenção, né? Uma campanha de reconstrução, Felipe, que só teve, entre aspas, uma derrota, né? Foram duas, uma para o Cascavel na quarta rodada e a outra derrota foi já classificado, jogando com os reservas contra o Goiatuba, jogando em casa, né? Perdeu por 1-0, mas já estava classificado, né? Não perdeu no mata-mata, perdeu pouquíssimo na competição, então foi uma campanha muito firme de um time que ainda estava, por não ter calendário garantido para o ano que vem, ainda teve que disputar com força máxima, com o que tinha de melhor, na verdade, a Copa Paulista, né? E o detalhe, na quarta-feira, antes do sábado do mata-mata do acesso, a Inter de Limeira havia sido eliminada nas oitavas de final da Copa Paulista pelo Comercial de Ribeirão Preto, né, o que aumentou ainda mais a responsabilidade para essa partida. A eliminação inclusive foi nos pênaltis, né, deixou um clima um pouco tenso por ali, mas o time conseguiu reverter essa situação. Eu vou mostrar aqui o sentimento do estádio do Major Levi Sobrinho na hora do gol do Caio, que garantiu o acesso para a Inter de Limeira. Tá aí a festa no estádio, uma festa muito grande, a Inter de Limeira que garantiu o acesso para a Série C do ano que vem. E o Goiatuba, né, Felipe? Parece que entre os que acabaram caindo no mata-mata do acesso é o único que vai ficar sem divisão, caso não haja, né, esse aumento no número de equipes para a próxima temporada. Exato, né? Não tem vaga, né? Os 4 times goianos que disputaram a Série D esse ano, né, lutaram para não cair, né? A Aparecidense e o Goiatuba, inclusive, que se enfrentaram, se salvaram. Goianésia e Goiânia caíram para a segunda divisão. Goiatuba não foi bem no campeonato estadual. Se reinventou também para a Série D, contou muito bem, né? Bernardo, Daniel Costa, o Alex Henrique. Então, conseguiu fazer um Calazans, que acabou sendo expulso, mas foi um grande reforço para a equipe. E agora vai ter que contar com esse aumento, né? Já que a previsão é que os times que passam para o mata-mata, que passaram para o mata-mata desse ano, terão vaga garantida para a próxima temporada, e assim vai continuar nas próximas temporadas também, né? Então o Goiatuba, que lá em 96, no campeonato, disputou a Série B, um time alternativo, bem diferente, né? Disputou a competição, teve um gosto de tentar voltar a ser divisionado, mas não conseguiu, né? O Goiatuba também, que passou por crises, né? Assim como o Inter de Limeira, um time que foi campeão estadual lá em 92, também passou um bom tempo, né, na segunda divisão goiana, ou até na terceira, ou até licenciado, voltou, conseguiu se recuperar e agora vai tentar fazer esse caminho de volta. Assim, bem provável que volte para a Série D do ano que vem por esse aumento, né, que é bem, assim, quase certo que aconteça. Claro que fica uma frustração muito grande porque o acesso não veio, né? Então, mas tem essa esperança ainda com esse aumento de clubes. E só um detalhe interessante para a gente fechar esse confronto, né, Felipe? Aqui são dois times tradicionais em seus estados, mas que dentro do cenário nacional são pequenos, né? E em uma Série D que costuma ser bem esvaziada por a gente contar ou com times com pouca tradição, times emergentes ou times que nunca caíram no gosto popular, os dois estádios com bom público, né, nessas duas decisões de mata-mata, de mata-mata do acesso entre Goiatuba e Inter de Limeira. Inter de Limeira tem, assim, acho que os dois são campeões estaduais, né? Assim, são times que, diferentes, conquistaram o campeonato estadual. A Inter de Limeira lá em 86, né? E o Goiatuba em 92, então foram até perto, né? Acaba que, por ser de São Paulo, né? Acaba se criando uma coisa maior para cima da Inter de Limeira, que tem uma torcida muito forte, né? Assim, é bem a vantagem para o Independente de Limeira, que é o segundo time da cidade, é bem grande de torcida, comparece bem ao estádio, mas faltava nessa volta mais forte ao campeonato brasileiro, né? É um time que tem poucas participações, acho que nunca participou da Série B, se não estou enganado, desde que teve a instituição do rebaixamento, então esse é um fator
bem interessante para a equipe. E tem outro fator, né? São 14 equipes paulistas no ano que vem no top 60, né? É quase um terço, né? Das vagas, né, que foram ocupadas, inclusive com 3 times que estão na segunda divisão paulista, né? O Ituano, a Ferroviária tá na Série B e a Inter de Limeira agora, né? Então, a questão financeira ajuda muito essa equipe. Se não deu certo no Paulista, o time conseguiu se reinventar com esse poderio financeiro que ainda tem em relação a outras equipes, conseguiu fazer um time novo, bem melhor do que do Paulista, e conseguiu esse acesso merecido, né? Tinha um time muito regular, que soube subverter. A gente colocou, né, a Inter de Limeira na tier list lá como não deveria disputar por essa campanha ruim que fez o estadual, mas acabou que fez por merecer e não merecer estar nessa lista lá inicial que a gente fez. Exatamente, a Inter de Limeira, que ainda reivindica aquele título do Campeonato Brasileiro da Série B de 86, segue na briga para ter um título brasileiro que seja incontestável para colocar ali no seu estádio, enquanto não consegue a confirmação do Campeonato Nacional de 1986. Agora a gente vai dar uma parada bem rapidinha, a gente volta para falar das classificações dos acessos do Maranhão e também do acesso tão esperado do Santa Cruz. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Lodge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com a edição 166 do Quarta Categoria, edição histórica falando sobre os 4 times que subiram de divisão, que vão jogar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2026. Só que antes da gente voltar a falar desses confrontos, eu peço para que você siga a gente no @pcategoria, tanto no Instagram quanto no X, né, que é o antigo Twitter. Se inscreva no nosso canal do YouTube, clique lá no sininho, vá lá no nosso episódio, deixe seu like, isso ajuda bastante a gente aqui do Quarta Categoria. E claro, avisa que a gente tem transmissão, tem exibição para todo o país, pela TV a cabo, pela Sportnet, no canal 567 da Claro TV e no canal 602 da Sky. O Quarta Categoria chegando cada vez mais longe do Brasil, com a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro, a competição mais democrática que a gente tem dentro do nosso território. Agora sim, vamos seguir falando dos jogos, né? Na última partida do sábado no estádio Fumeirão, em Arapiraca, um primeiro tempo avassalador. Quem ficou com medo de fantasma foi realmente o Asa. E nesse primeiro tempo ainda teve um pênalti defendido de cada lado. Só que também foi na primeira etapa que quase tudo se resolveu, né? Apesar da festa nas arquibancadas, o Maranhão entrou em campo e não tomou conhecimento do Asa, né? Que era o dono da melhor campanha geral da Série D. E o Maranhão, com a pior campanha entre os outros 8 times que jogaram essa fase, abriu 2-0 no primeiro tempo, com Rian e Kevin. E quando estava 2-0, o goleiro Jean defendeu o pênalti cobrado por Júnior Viçosa, né, que acabou diminuindo ainda mais a festa que a torcida do Asa tinha preparado lá no Fumeirão. Só que antes do intervalo, o Clecione podia ter resolvido de vez a parada também em cobrança de pênalti. Mas o goleiro Jefferson defendeu e renovou as esperanças do time alagoano. Só que a noite era de Rian, né, que marcou o terceiro gol e colocou o MAC de volta na Série C, para onde ele vai retornar após 20 longos anos. E o primeiro gol de Rian não foi um gol qualquer, né, porque além de abrir ainda mais o caminho para o acesso, foi o golaço da rodada dessas quartas de final. Opa, agora vai. Tá aí o Rian do Maranhão, né? Ótima jogada no meio-campo, esse drible ali no giro, e depois chegou a bola no Rian, que limpou o marcador, deixou o marcador no chão, literalmente. E aí bateu firme de canhota para abrir o placar, sem chance de defesa para o Jefferson. Comemorou com malabarismo e tudo e deixou calado o estádio Fumeirão, que preparou uma excelente festa
Depois ainda teve dobradinha para dobradinha dos dois mesmos jogadores para o terceiro gol do Rian também. Mas é o Maranhão conquistando o acesso, talvez o mais improvável de todos, filho. Pois é, né? A primeira fase que a equipe fez, né? Que a gente até não contava muito que a equipe passasse de fase, mas o grupo A2 proporcionava, né? Propiciava que o quarto time fosse qualquer um, digamos, porque a briga estava nível baixo até, né? Acabou que o Maranhão conseguiu ficar com essa vaga. E no mata-mata se transformou, né? É o time do mata-mata, né? Se a gente analisar só o mata-mata, foi o time que mais mereceu essa vaga, porque fez grandes jogos, né? Eu não sei se você concorda, mas para mim foi a grande exibição da Série D, foi essa partida do Maranhão, né? Porque conseguiu, cada contexto ajuda, né? Com 1-0 na partida de ida, mas foi inapelável, como você citou, né? Foi um time que não deu chances pro Asa, até teve a questão do pênalti, né? Mas, de fato, comandado principalmente pelo Rian, pelo Clecione e pelo Vagalume, né? O Vagalume jogou muita bola, vem jogando muita bola, assim, o Clecione é muito decisivo, e o Rian, nessa partida também foi vital para conquistar esse acesso, né? Um acesso que recoloca o estado do Maranhão na Série C, né? Coloca o time ali na elite, digamos, da pirâmide nacional, né? O Sampaio Corrêa, que ficou por anos nessa posição, caiu, né? O Maranhão chegou a ver o Motoclube subindo para a Série C, o Imperatriz também, que chegou até a flertar com a Série B, e agora o Maranhão consegue retornar à Série C, um time aí que aposta muito numa base local e conseguiu formar um time competitivo que se mostrou competitivo de fato no mata-mata, né? Foi um jogo que fez aí um mata-mata esplêndido, né? Talvez a gente pode até fazer uma tier list futuramente aí de quais acessos a gente acompanhou que foram mais, teve um mata-mata mais avassalador, e o Maranhão com certeza vai ter na primeira prateleira, né? Porque de fato passou assim com muita firmeza, né? Na Luso também, se esse é o time que passou agora me perdi, agora o time que eliminou na fase anterior, e também agora contra o Asa, né? E o Asa é irreconhecível, né? A gente falou do Goiatuba fora de casa, né, que foi irreconhecível, né, e o Asa dentro de casa também foi assim, né, um time parecia muito nervoso, e o gol cedo atrapalhou mais ainda a equipe nessa campanha, e acabou que conseguiu aí, acabou que facilitou a vida do Maranhão, que foi muito bem, né, e conseguiu fazer 3-0 com maestria, como se tem, né, para mim a grande exibição da Série D foi essa partida do Maranhão. Foi o Central que o Maranhão acabou eliminando nas oitavas de final, né? Um confronto de duas equipes bem improváveis antes de começar a Série D, que poderiam estar chegando longe na competição, né? Mas foi um Central, um Maranhão, na verdade, bem avassalador, um time que ninguém esperava muito, fez uma primeira fase se arrastando, né? Foi se classificar ali nas duas últimas rodadas, conseguiu 2 vitórias que conseguiram garantir a classificação para a segunda fase, e realmente chegou no segundo jogo que não tomou conhecimento do Asa. E aí eu queria saber de você, Felipe, se talvez essa responsabilidade por ter a melhor campanha geral na competição fez com que isso fez com que o Asa possa ter sentido nessa responsabilidade de conquistar esse acesso, e isso acabou pesando, principalmente tomando 2 gols ali mais ou menos na metade do primeiro tempo. Acho que tem outros 2 fatores, né? Contra o Ferroviário e contra o Manauara, o time conseguiu um empate fora de casa, então chegou em Arapiraca sabendo que se ficasse um 0-0 iria para os pênaltis, então teve mais tranquilidade para chegar às vitórias que conseguiu, né? Contra o Ferroviário foi um jogo onde teve eficiência, porque não foi tão bem assim, mas conseguiu fazer o gol da vitória contra a equipe cearense. Enquanto o Manauara foi um jogo mais equilibrado, mas acabou que segurou ali, acho que venceu também, se não estou enganado, e conseguiu levar vantagem para Arapiraca, né? E desse jogo, né, e assim, acho que tudo atrapalhou o Asa, né? Lá em São Luís tomou no finalzinho, assim, nos acréscimos, então já veio com essa bagagem ruim, né, de estar conseguindo manter o 0-0, o Maranhão foi melhor na partida, mas estava conseguindo segurar um empate, e depois, né, com 12 minutos tomou o primeiro gol,
e parece que psicologicamente o time se perdeu completamente, né? Então não teve nem a experiência do Thiago Alagoano, do Marcelo Toscano, do Júnior Viçosa, que desse jeito, né, para a equipe ter tranquilidade para tentar essa remontada, né? Que de fato o Maranhão não deu chance, né? Claro que esse gol que o Júnior Viçosa poderia ter feito, né? Esse pênalti poderia ter mudado alguma situação. Talvez o pênalti do Cristiano nem tivesse existido, né? Caso ele fizesse esse gol, mas acabou perdendo e o jogo de fato ficou muito pró-Maranhão, né? O Maranhão que o Asa, né, é a segunda vez que perde o jogo do acesso, né, perdeu para o Pouso Alegre lá em 2022, e o Maranhão tinha perdido 2 jogos, né, 2 mata-matas de acesso, né, contra o Operário em 2017 e contra o Ferroviário em 23, e agora conseguiu aliviar esse trauma, né, um time aí que depende muito, né, assim, a gente pode falar da força da torcida, né, coisa que o Asa apresentou, tanto que tem até a polêmica, né, sobre o jogo de ida, né, da semifinal, né, tem o papo de venda de mano de campo, mas de fato é um time que o time de fato, né, os jogadores conseguiram subverter a lógica, né, porque é um outro time em relação que foi na primeira fase, né, a gente comentou aqui as 14 rodadas, a gente não via esse time e acabou que no mata-mata, como citei, para mim é o melhor time do mata-mata, sem dúvida alguma, é um time que cheguei muito embalado para essa semifinal e acabou que o Asa, que se esperava que fizesse essa campanha, acabou que não teve, né, no jogo decisivo não teve esse desempenho que se esperava e acabou sendo atropelado pelo Maranhão. E agora a gente vai ver o Marcinho Guerreiro, treinador do MAC, comemorando ainda no gramado do Fumeirão essa classificação para a Série C do ano que vem. Deixa eu só falar uma coisa. Obrigado! Meu Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Esse time é maravilhoso. Hoje, eu tenho mais um acesso, não tem palavras, cara. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Só Deus sabe o que eu passei. Obrigado, Maranhão. Obrigado à nossa torcida que compareceu novamente. E obrigado àqueles que acreditaram. Minha família, cada um desses jogadores. Vou só falar uma coisa, meu Deus. Novamente, meu pai está muito feliz, né? Da onde ele está. Talvez muitos não conheçam a minha história, né? Talvez muitos não conheciam esse time, né? Como eu falei ali no princípio de Arapiraca. O time é muito bom. E agora eu vou falar o que eu tenho que falar. Talvez muitos falaram que a gente não tinha banco. Tem banco, tem time, tem tudo. Tem elenco, tem estrutura. A gente subiu. Então, assim, talvez se eu contratasse com o presidente 8, 7, como muitos ficaram pelo meio do caminho. Mas a gente valorizou o que tinha aqui, a gente sabia da qualidade desses jogadores. E agradecer minha família, agradecer a torcida que compareceu e agradecer o presidente e meu amigo Braga, te amo. Legal a festa do Marcinho Guerreiro, e ele traz uma situação que é muito comum em dar resultado na Série D, Felipe, porque não adianta, às vezes, você ter investimento, sair contratando Deus e o mundo. Às vezes você precisa conhecer seu grupo, valorizar o que você tem para conseguir formar um time que, tecnicamente, talvez não seja tão bom, mas que brigue até o final, porque na Série D, mais do que qualquer outra divisão, isso acaba fazendo a diferença, porque o nível técnico acaba se assemelhando em certas formas, ainda mais no mata-mata, né? O Maranhão, como a gente já trouxe, penou para se classificar, mas quando chegou no mata-mata, talvez essa união, essa sintonia do grupo de jogadores com o Marcinho Guerreiro, com a diretoria, fez com que esse acesso acabasse chegando. A gente acompanha a Série D desde 2009, né, com menor grau, né, porque não tinha tanto acesso ainda. Em 2016 veio um guia, a gente acompanha mais ainda. Em 2020, com quarta categoria, a coisa ficou mais séria ainda, né. E o Maranhão, né, acho que todos os acessos lembram algum acesso que a gente já acompanhou, né. O Bar, talvez com o Retrô, a gente Jerimeiro com a Ferroviária. E o Maranhão me lembra muito o Atlético Cearense, né. Assim, o Maranhão tem uma história maior do que a equipe, né, um time mais vitorioso do que o time cearense. Mas, de fato, né, é um time também que era muito formado ali no Ceará, né, no estado. O Atlético Cearense tinha jogadores da base, né, o Eric Puga estava naquele elenco, inclusive, né, que está brilhando no Bahia. Mas, de fato, é um time que são elencos que se assemelham, né, e acabou que essa trajetória do Atlético Cearense me parece muito, que cabe muito bem no Maranhão, né. Conseguiu aí subverter muito a lógica do que é esperado no mata-mata, né. Talvez os três mata-matas não era favorito, né, e mesmo o time mostrando que poderia ser favorito contra o Asa,
mas acabou que mostrou dentro de campo, que é o mais importante, né? Conseguiu fazer aí 3-0, um time que vem muito bem desde a segunda fase adiante, e é um time que, como você tem, né, se assemelha muito contra a Cearense, né, que a gente acompanhou bem aqui também no quarto, e acho que esse é o segredo também, né? Você ter confiança, sim. Ter jogadores de renome não garante acesso, né? Ter jogadores bons garante, né? E isso o Maranhão conseguiu fazer, principalmente no mata-mata, né, como você tem. E a gente, no geral, acaba desvalorizando muito a Série D, porque é a quarta divisão, a última divisão do futebol brasileiro. Mas tem muito jogador bom que precisa de confiança, né, para jogar, que às vezes ele se sente desvalorizado só por estar numa Série D, mas aí você dando confiança, acreditando no futebol dele, ele consegue demonstrar. Eu acho que o Clecione talvez seja o grande exemplo disso, né? Foi um cara que brilhou muito nesse mata-mata, brilhou muito na Série D com o Maranhão. Um jogador que foi fundamental para esse acesso do MAC, para o Bode Gregório, que vai jogar em 2026 a Série C do Campeonato Brasileiro. E agora a gente passa, né, para o maior jogo da história da Série D do Campeonato Brasileiro, que tem o vencedor. E é um time que tem a torcida mais devota do país, né? A torcida do Santa Cruz é tão lembrada por seguir firme e carregando o time em momentos totalmente caóticos, né, quase sempre sozinha, que às vezes a gente até esquece quanto o clube é grande, que tem muita história, que 10 anos atrás foi campeão da Copa do Nordeste, que estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro com um elenco que tinha Grafite, Léo Moura, Keno, Arthur Caíque, entre outros nomes aí bastante conhecidos do futebol nacional. E a gente esquece justamente porque de lá para cá a queda foi grande demais, né? Em uma década, o Tricolor chegou a ponto de, em 2024, não ter nem sequer calendário para o segundo semestre, encerrando o ano ali em março. Uma coisa inexplicável, inaceitável para um clube com a grandeza do Santa Cruz. E agora, depois de vencer na Arena de Pernambuco por 1-0, com o gol do Ariel, em meio a uma festa espetacular da torcida do América de Natal, que deu um show na Arena das Dunas, e o Santa Cruz saiu atrás do placar, o Aruá fez um belíssimo gol de canhota para fazer a festa do torcedor do Mecão, mas Wagner Balotelli entrou em campo machucado, no sacrifício, e aí, como tinha que ser, com muito sofrimento, garantiu o acesso do Santa Cruz e deixa o América de Natal pela incontável vez para o seu torcedor pelo meio do caminho, Felipe. O Balotelli, né, acho que ele fez merecer esse gol, né, porque para mim foi o melhor jogador da partida, né, ele jogou muita bola, dominou o meio campo da equipe, apesar de um América melhor do que o Santa Cruz, né, o jogo para mim estava mais caminhando para um segundo gol do América do que para um gol do Santa Cruz, né. A gente for analisar os mandantes nesse jogo, nesse confronto, né, o América foi melhor em casa do que o Santa Cruz, né, o jogo da ida foi um pouco mais aleatório, né, até o Marcos citou isso do episódio passado. E esse não, né? O América teve mais consistência. Só para, desculpa te interromper, mas foi um pecado, acho que para o torcedor americano, esse primeiro tempo não ter saído o gol do América, né? Porque foi um atropelo, foi um amasso total do América no primeiro tempo e o gol foi sair só no começo da segunda etapa. Exato, e foi assim, essa angústia que acabou tendo no primeiro tempo foi diminuída com esse gol rapidamente do segundo, né? Com o Aruá, né? Conseguiu fazer um belo gol de fora da área para dar mais tranquilidade para a equipe, né? O América estava mais próximo de fazer o segundo gol, mas não conseguiu, né? De fato, e acabou sendo punido, né? Porque se a gente for analisar volume de jogo, chances, né? O América não mereceria a derrota, né? Perdão, um empate, né? Acabou que o futebol é isso, né? E acabou que o Santa Cruz conseguiu fazer um gol. Acho que não é não é injusto falar que conseguiu achar o gol pelo que vinha fazendo na partida e depois teve tranquilidade, né? Aí sim o time se mostrou muito, muito resiliente, né? Conseguiu neutralizar todas as ações do América, contou também que o psicológico do time caiu muito, né? A torcida também murchou bastante, né? E até aceitável, né? Porque de fato vinha fazendo, apesar que teve essa chance antes também do gol de empate, né? Tem que ser frisado novamente. Mas de fato. E foi um jogo, né, que a gente pode dizer que os famosos aqueles não desempenharam bem, né? O Souza não foi bem no confronto geral, até teve mais participação nesse jogo de volta, e o Thiago Galhardo novamente foi substituído, né? Teve uma queda no mata-mata, né? E não vem bem também. E acabou que o Wagner Balotelli, que para mim vinha sendo um grande jogador da
da partida conseguiu fazer esse gol. Até teve essa chance também, né, do América conseguir fazer o gol de desempate para levar para as penalidades, mas o América acaba sendo punido, né? Mais uma vez, né, claro que nesse caso era óbvio, né, que se o América perdesse, o time que vencesse subiria, mas o América mantém escrito, né, de que todo time que venceu a equipe, né, em mata-mata Série D subiu, né, seja em oitava, seja em segunda fase, em quartas. Então é uma lástima, né? O América podia subir, ver o ABC caindo, né, e acabou que os dois vão novamente se encontrar na Série D do ano que vem. Exatamente, e tivemos mais de 3 mil torcedores tricolores que saíram de Recife, foram até Natal acompanhar o jogo na Arena das Dunas, muitos que ficaram fora do estádio, muitos que não puderam sequer entrar no Rio Grande do Norte, né, porque houve um bloqueio ali da polícia da Paraíba com o Rio Grande do Norte para evitar torcedores organizados sem ingresso de entrar no estado, que acabou sendo bastante contestado, inclusive por nota oficial da diretoria do Santa Cruz. Mas a gente viu ainda bem uma bela festa dentro da Arena das Dunas, né? Sem qualquer intercorrência. O jogo transcorreu de maneira super tranquila. E o América de Natal, Felipe, vai ter que no ano que vem correr tudo de novo. E agora com um grande rival do seu estado, né? Já que o ABC caiu da Série C para a Série D, provavelmente vão dividir grupo e aumentar ainda mais essa dificuldade para o América que o time sempre tem para conseguir subir de divisão. Exato, né? É um time que tem investimento atualmente, né, com a SAF, mas que ainda não deu certo, né? Chegou na Série C, né, no meio da Série C, que disputou lá em 23, não conseguiu reforçar bem o elenco e acabou que caiu, né? Ano passado perdeu para o Retrô, né, no mata-mata, que acabou subindo. Dessa vez foi novamente para um pernambucano, então tem também esse trauma, né? O América... Acho que o América só perdeu jogos de mata-mata para times nordestinos também, então tem esse fator, né? Não consegue lidar bem ali com os times da região, né? Que poderia mostrar força, né? E tal. E acabou que vai ter que remar novamente, né? É um time que poderia estar numa série B, na verdade, os dois times poderiam estar numa série B tranquilamente, se tivessem boa gestão, mas acabou que não tem, né? O Santa Cruz, né? Já emendando, né? É um time aí dos times grandes que disputaram, né, a Série D, né? Na verdade, são duas equipes, né? O América é o único time grande, digamos assim, bem tradicional que disputou. Fora o ABC também, né? Que tem 2 rebaixamentos para a Série D, né? O Santa Cruz não teve 2 rebaixamentos, teve apenas um, já que lá em 2009 o time disputou a Série D porque não conseguiu vaga para a Série C, né? Reformulada. Então, são 2 momentos de calvário que a equipe tem na Série D, e acaba que isso, como você citou, né? Para quem tem ali 20 anos, né, não sabe assim, não tem a dimensão da grandeza do Santa Cruz, né? Acaba que por isso se acostumou a ver o time em Série C, Série D, até teve chegar na Série A e tal, mas aquela chegada na Série A também já foi meio assim um ponto fora da curva, pelo que parece, apesar da boa fase que teve, né? O Copa do Nordeste conquistou, tá, um elenco forte que conseguiu montar, mas parecia muito uma questão temporária ali, acabou que se confirmou. Claro que a queda para a Série D é um desastre muito maior, né, que poderia ser evitado, mas de fato agora esse calvário saiu e o Santa Cruz vai ter que aprender com esses erros para se manter, né? Eu acho que todo o discurso para times assim, Remo, Juventude, o América, o ABC, o Santa Cruz, a Portuguesa que ainda não conseguiu sair, o Paraná que não está nem na divisão, né? Essa questão de não voltar para a competição, mas a gente sabe que o futebol brasileiro, essa garantia nunca é firme, né? Não dá para cravar que o Santa Cruz não vai voltar para a Série D, né? Assim como dá para cravar que vai subir, né? Então tem que se pensar bem para ter um bom projeto, né? Para se manter e voltar, né? Para uma Série B, pelo menos, né? Eu acho que é o lugar mais justo para a equipe ali, mas também pensando em Série A. O futebol pernambucano, no geral, não vem com uma boa fase, né? Apesar do Náutico ter possibilidade de subir na Série C também, mas é um reflexo também até do estado, mas de fato o Santa Cruz vai ter que reformular bem o seu pensamento para não voltar para a Série D, né? Porque quando subiu para a Série C, lá em 2011, o discurso era de nunca mais voltaria para a Série D, mas voltou, né? Demorou, mas voltou. Então tem que se cuidar novamente para não acontecer isso de novo, né?
e deu sorte, entre aspas, no primeiro ano de SAF, né, no ano de transição para a SAF, conseguiu acesso, né? Geralmente times em divisões de acesso que passam nessa mudança para a SAF costumam ter muita dificuldade, e o grande exemplo está do outro lado do Santa Cruz, que é o América de Natal. E aí, mesmo caindo bastante de rendimento, ali da metade da primeira fase em diante, o Santa Cruz conseguiu, aos trancos e barrancos, a merecida classificação, o merecido acesso. E um dos personagens, por mais que não tenha sido decisivo dentro de campo, nos jogos dos mata-matas, acabou sendo substituído, inclusive nesses 2 jogos do mata-mata do acesso, foi o Thiago Galhardo, que chegou dizendo que a contratação dele para o Santa Cruz se equivalia à contratação do Neymar do Santos, que foi uma contratação que parou o país. Só que aí, com a conquista do grande objetivo, ele se emocionou e agradeceu aí a torcida do Santa Cruz e falou sobre esse acesso do tricolor de Recife. Eu acho que eu dei uma entrevista dizendo que eu tinha parado o Brasil e muita gente criticou. Mais uma vez estamos parando o Brasil. Santa Cruz está voltando para onde nunca deveria ter saído. E quando eu vim para cá, muita gente debochou. Mas ninguém sabe a grandeza desse clube. Ele está adormecido, porém está voltando. O gigante está voltando, merece voltar, tem que voltar. Estou muito feliz, glorifico muito a Deus por isso. Porque lá na minha entrevista coletiva eu falei o que eu vim fazer. Depois de 20 jogos, depois de 7 meses, essa torcida merece demais. São 5 milhões de apaixonados e agora tem mais um aqui. Legal essa declaração do Galhardo, porque ele chegou vestindo um personagem que ele parecia não querer tirar, né? E aí, acho que com a emoção do acesso, ele entendeu. Acho que durante esse processo ele entendeu o que era o Santa Cruz e viu que não foi tão decisivo quanto a torcida do Santa Cruz foi para esse acesso e acabou se emocionando, né, Felipe? Mas ainda tem um pouquinho de personagem ali, né? Porque ainda não torceu tanto o braço para negar que essa comparação, né? Mas ele foi importante, né? Assim, mesmo que no mata-mata tenha caído de produção, né? Mas o jogador chama atenção, assim como o Souza, né? Do América. Né? Então a marcação pode ser diferenciada, pode dar espaço para outros jogadores. Então não tem como negar que foi uma boa contratação, foi muito importante, né? E, assim, a gente falei da questão de não ter certo tanto personagem, mas, assim, o choro, né, a emoção dele sobressai a isso, né? Porque, de fato, ele tem toda a sinceridade, toda a felicidade, né, e toda a emoção de ter conquistado esse acesso, né? Ele é um jogador que já passou, né, assim, conhece bem o Nordeste no geral, né, conhece bem a tradição da equipe, né, e vestiu muito bem a camisa, né? Ele não só dentro de campo, mas também fora de campo, né? Isso é bem importante. Conseguiu, né? Como citei, né? Não foi tão decisivo assim no mata-mata como foi na primeira fase, perdão. Mas tem importância, né, demais esse acesso também. Então, é merecido, é justo e é louvável esse choro de emoção que ele teve. Pois é, ele disse que até tinha pensado em se aposentar ao fim dessa temporada, mas vai seguir no Santa Cruz, assim como Marcelo Cabo, que disse depois que tem contrato até 2027 e pretende permanecer na Cobra Coral. Felipe, a gente passou pelos 4 jogos e agora fica o espaço aí para as suas considerações finais nesse episódio histórico do Quarta Categoria. Mais um, né, Alisson? Já é o 20, 21, 22, 23, 24, 25. É o sexto ano já, que são 24 clubes, né, que conquistaram acesso. Acho que não teve nenhum repetido desde então. Não teve, não teve, não, acho que não teve, não. Ferroviário? Ferroviário. Em que ano? 23 e... não, ele caiu só uma vez. Dessa vez ele não voltou. Em quarta categoria foram 24 diferentes. É verdade. Então, a gente, assim, de 16 temporadas, a gente tem 6 temporadas, assim, de mais de, sei lá, 600, assim, mais de 200 horas, com certeza a gente tem de Série D, né, e mais uma vez chegando aqui na parte mais importante da competição, que é o acesso, né, então, parabenizar as torcidas do Barra, do Inter de Limeira, do Maranhão, de Santa Cruz pela conquista, né, assim, agora vem a fase mais sem graça da competição, que é a semifinal, né, onde se você perder não tem tanto problema assim, mas de fato foi uma Série D aí que voltamos a ter transmissão, né, e destacar isso, esse é um ponto interessante, né, a gente está vivendo um momento aí de novos streams, novos canais
no YouTube, né, a expansão de futebol americano, por exemplo. Mas o Santa Cruz e a América, por exemplo, deram uma demonstração do quanto o futebol é forte no Brasil, né? Chegou até 200 mil, acho, simultâneos na transmissão ao vivo do Metrópolis, então demonstra a força das equipes e a força... 450 mil contando também os canais dos clubes, quase 500 mil pessoas simultâneas na Série D, na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Exato, né? E essa questão do futebol americano, né? Acho que o pico foi 40 mil no jogo de domingo, né? O jogo em São Paulo, claro, tem um contexto diferente, mas acho que demonstra muito bem que o futebol está muito consolidado, assim, não tem que temer nada, digamos, e a Série D, né, também demonstra essa força, né? Independente se o time tem camisa, tem tradição ou não, a Série D tem muita força e isso demonstra em números. E os números são importantes para isso, né? E acabou que esse jogo é um retrato muito, muito fiel disso. Não só disso, não só dos views, né? Mas também de torcida, né? 70 mil pessoas foram ver os 2 jogos, né? E como a gente citou, né? A torcida do Bahia lotou o estádio menor, mas lotou o estádio. Em de Limeira novamente um bom público, né? E o Asa, né? Que acabou perdendo, mas também teve um público muito bom para acompanhar a partida. Então, parabenizar novamente as 4 equipes que subiram. Vamos ver como é que vai ser na Série C, né? A gente sempre tem a esperança, a expectativa de que permaneçam, né? Que consigam chegar longe, né? Assim como a gente viu a gente viu o Mirassol, né? Na Série A, o Novo Horizontino na Série B. O Amazonas está mal, mas também passou por aqui no nosso 4ª categoria. Então, vamos acompanhar como é que vai ser essas próximas temporadas dessas 4 equipes. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui essa edição histórica do 4ª categoria. Agradeço a você, Felipe, a você que nos acompanhou. E na semana que vem a gente está de volta com um papo também. Vamos falar, claro, sobre as partidas de ida das semifinais da Série D, mas também vamos bater um papo para lá de especial com o Ademir Fezan, treinador que conseguiu o acesso junto com a Inter de Limeira. A todo mundo que esteve por aqui, um abraço e até semana que vem.